Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Vamos estar nesta manhã lendo apenas o versículo de número 17 até o versículo de número 22. Oh, glória! Glória a Deus! Como é bom podermos sentir a presença de Deus. Aleluia! Não há nada melhor do que sentirmos a glória de Deus. Aí nós entendemos o desespero do servo do Senhor Davi, quando ele sentiu que a presença de Deus estava ameaçada a sair da vida dele. Rapidamente ele correu e ele disse: Senhor, retire de mim tudo que o Senhor quiser. Pode levar o dinheiro, pode levar o trono, pode levar a coroa, pode levar, Senhor, tudo. Mas uma coisa eu te peço: não retire de mim a tua presença. Porque ele sabia que ele conseguiria viver sem tudo, mas não conseguiria viver sem a presença. E é esta presença que nós estamos sentindo nesta manhã, que nos alegra em meio à dificuldade, que nos alegra no meio da prova, que nos alegra no meio da crise. Quando nós estamos lá no vale da sombra da morte, onde todo mundo pode virar as costas para nós, mas a presença está lá, ela continua lá em todos os momentos. A presença está ali. Por isso, fique sem tudo, mas não fique sem a presença. Valorize ela mais do que o dinheiro. Valorize ela mais do que o trabalho. Valorize ela mais do que a família. Valorize ela mais do que os bens materiais desta terra. Valorize ela mais do que os desejos da nossa carne. Porque a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Sem a presença não dá. Sem as outras coisas dá para viver. Porque quantos de nós aqui já vivemos sem dinheiro? Quantos de nós já vivemos sem saúde? Quantos de nós já vivemos até mesmo passando escassez e conseguimos viver? Agora sem a presença não dá. Sem a presença não dá. Aleluia. Diz assim: e levando ele as costas à cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, de de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Você pode repetir essa frase comigo? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. 1, 2, 3. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O que Pilatos escreveu? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que está escrito, escrevi. E ponto final. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Então pode tomar os seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus escreveu através da cruz. Escute,
ninguém pode apagar. Eu vou repetir. O que Deus escreveu na cruz, ninguém pode apagar. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Por isso, atenta a sua atenção nesta manhã, porque essa palavra vai ser de grande ensinamento. Essa palavra vai ser uma palavra que vai ensinarmos, que vai nos mostrarmos, que vai nos aproximarmos ainda mais de Jesus. Por isso, eu peço a atenção de todos os irmãos. Não desligue, irmãos. Você precisa ouvir esta mensagem com toda a atenção e carinho para a sua vida. Porque hoje vamos pregar uma palavra de salvação, libertação, e vai mostrar para nós por que estamos aqui, o motivo de estarmos aqui e quem é glorificado através desta palavra. O texto nos leva ao momento mais importante da história. O texto vai falar sobre Jesus estando a caminho do Calvário. Jesus no caminho do Calvário. João, ele vai deixar registrado a condenação e também a caminhada e a crucificação. Mas dentro desse relato, dentro desse texto, existe uma poderosa mensagem. E esta poderosa mensagem nos mostra que quando Jesus foi crucificado, em cima da sua cabeça existia uma placa, existia algo que falava sobre ele. Uma placa, meus queridos, que provocou a ira dos sacerdotes. Uma placa que consolou, confortou o coração de um preso, de uma pessoa que estava condenada na cruz. Uma placa que declarou quem Jesus era. Aleluia! E através dela aprendemos uma grande verdade. E que verdade é esta, pastor? Ninguém pode mudar o que está escrito na cruz. Aleluia. Ninguém pode mudar o que está escrito na cruz. Aleluia! O sofrimento e a caminhada de Jesus até a cruz vai ser relatada aqui dentro desse capítulo de João, capítulo 19, com esses versículos que lemos como base, quando João vai começar no versículo 17 dizendo: e levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico significa Gólgota. Para entendermos a profundidade desse texto, precisamos compreender o contexto. Quando nós vemos que João afirma dentro desse texto que Jesus foi condenado por volta da hora sexta, nós vemos que lá também em Marcos que ele foi crucificado na hora terceira. Quando nós olhamos para esses dois capítulos, sendo que o sacrifício de Jesus e a sua crucificação está relatado nos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e também está relatado em João. Então, nos 4 evangelhos, nós vemos a crucificação de Jesus. Mas quando nós olhamos aqui em João, nós vamos ver que João vai dizer que Jesus foi condenado à sexta hora. E Jesus, lá em Marcos, vai dizer que ele foi crucificado à terceira hora. Quando nós olhamos para isso, parece que existe uma contradição. Por quê?
Porque se ele é, lá em João, condenado à 6ª hora, como que ele pode ser crucificado em Marcos à 3ª hora? Então, quando entendemos aqui o texto, agora eu te explico. Quando João vai relatar sobre a condenação, João, ele vai usar o horário romano. E o horário romano, ele começa à meia-noite, às 0 horas. E por isso, quando João disse, Jesus foi condenado à 6ª hora, ele está dizendo que Jesus foi condenado às 6 horas da manhã. Só que Marcos, ele vai usar o horário judeu. E no horário judeu, a 3ª hora, ela começa a partir das 6 ou entre 7 horas da manhã. Porque no horário judaico, a hora começa quando o sol começa a nascer. Quando ele disse a 3ª hora, voltando de novo, a 1ª hora da manhã, quando o sol nasce, 7 da manhã. Correto? A 2ª hora da manhã, que a 2ª hora no contexto judaico, significa 8 da manhã. Então, a 3ª hora significa 9 horas da manhã. Porque os judeus começam a contar o relógio a partir do amanhecer. Então Jesus foi condenado às 6 horas da manhã e foi crucificado às 9 horas da manhã. Todos entenderam? Então, dentro disso, nós vemos que Jesus, ele ficou entre a condenação e a crucificação 3 horas de caminhada, aproximadamente, até chegar ao Gólgota, o lugar da crucificação. Então foram cerca de 3 horas. Só que essas 3 horas, escute isso, preste atenção, é 3 horas de caminhada. Só que a distância do lugar da condenação, ali do cartório, ali onde Jesus ele foi condenado, do Capitório, ali onde ficava o juízo, o lugar da condenação, até o lugar da crucificação, foram 3 horas de caminhada. Só que é o detalhe, 3 quilômetros era a distância. Essa distância de 3 quilômetros, uma pessoa sadia, ela consegue fazer em 20 minutos ou até menos, se apertar o passo. A minha filha estuda aqui perto da igreja e a distância da escola dela até na minha casa é cerca de 4 quilômetros. E um dia ela foi a pé sozinha e ela gastou cerca de 30 minutos. Ela chegou em casa. 4 quilômetros. Se fosse 3 quilômetros, ela tinha gastado por volta de 20 minutos. Mas Jesus gastou, ali de onde ele foi condenado, até o lugar do sacrifício, 3 horas. Por que Jesus gastou isso? Porque sobre ele estava o peso da cruz. Porque sobre ele estava o peso da nossa culpa. Porque sobre ele carregava todo o peso da nossa iniquidade. O corpo de Jesus no caminho da cruz, escute isso, ele estava totalmente ferido. O texto nos diz que as costas de Jesus estava completamente machucada, estava rasgada pelas chicotadas que Jesus ele levava. A cabeça de Jesus estava sangrando, porque os cravos dos espinhos que foram colocados sobre ele faziam que perfurações furassem a sua cabeça e o sangue escorria. Jesus estava ferido. Os soldados os espancaram
andavam do caminho da condenação até chegar no caminho da crucificação. Ele apanhava, os soldados o batiam, os soldados o insultavam. Mesmo assim, ele não desistiu. A multidão gritava, a multidão o insultava, mas mesmo assim, ele prevaleceu fiel, firme e não retrocedeu. Aleluia! Glórias a Deus. Oh, meu Deus! Seja Jesus, aleluia. Poderia ser mais rápido. Talvez outra pessoa fazia isso muito bem. O problema era que as condições de Jesus eram condições de uma pessoa que estava fragilizada. Uma condição de uma pessoa que estava machucada. Escute, Jesus demorou 3 horas, porque o sofrimento que estava sobre ele era muito grande. A dor que ele carregava era grande. Todos nós conhecemos o que é sentir dor. Eu estou falando da nossa dor. Ela pode ser pequena, mas mesmo pequena é difícil de carregar. Dói, machuca, é um peso sobre nossas costas. Agora imagina comigo, andar 3 quilômetros tomando chicotada, andar 3 quilômetros sendo insultado pelas pessoas, andar 3 quilômetros carregando uma cruz pesada sobre as suas costas. Imagina comigo. Essa foi a sua caminhada até o Calvário. Davi já havia profetizado lá no Salmos, capítulo de número 22, no versículo de número 14, um dos livros e salmos messiânicos de Davi, que já mostrava o que ia acontecer lá na frente. Davi vai dizer: como água como água me derramei, e todos, escute, e todos os meus ossos se desconjuraram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Estava falando da dor, de ter os seus ossos deslacerados. Talvez você pode estar como eu levantei esta manhã, com a dor nas costas terrível. Não estava conseguindo nem caminhar. Tive que tomar remédio para vir para a igreja nesta manhã. E eu estava lhe dizendo: Senhor, como vou pregar desta maneira? Apenas uma dor nas costas, apenas uma dor no corpo, já nos deixa totalmente impossibilitado de fazer as coisas. Agora imagina comigo, o corpo com seus ossos todos deslacerados, com seus ossos todos doendo, e mesmo assim carregando uma cruz nas costas, indo para o caminho da via dolorosa até chegar ao madeiro da crucificação. Jesus estava com seus ossos todos deslaceraram. Davi vai dizer em um dos seus livros e capítulos messiânicos: o Messias, ele estava sofrendo. E o que Davi estava dizendo? Que os ossos estavam deslacerados ao ponto dele chegar a uma dor tão profunda, dele até mesmo não conseguir fazer o percurso totalmente ereto de pé. E Jesus acaba caindo, porque a dor dos seus ossos era muito grande, e por isso ele não suportou a dor. Ele não suportou a dor do corpo. O corpo doía muito. Ele se esforçou ao máximo. Ele fez de tudo para ficar de pé. Mas os ossos doíam muito. Você conhece como que é uma dor de ossos? E de repente, com o peso daquela cruz e os seus ossos deslacerados, Davi já estava profetizando: ele vai cair. E ele cai. Perderia a sua força.
chegou ao seu limite, chegou ao seu limite máximo. E é exatamente nesta hora, e por isso, que vai entrar em cena um homem chamado Simão Cirineu, que foi convidado e chamado para ajudá-lo, porque ele já não estava aguentando mais de tanta dor, de tanto sofrimento, doía muito. E existe um momento em que Deus ele vai permitir que eu e você participemos do sofrimento de Jesus, do seu cansaço, para que nós possamos olhar e entender que tamanho sacrifício ele fez por nós. Por isso Deus vai deixar bem claro, mostrando a sua dor, mostrando a sua fragilidade, para que nós possamos valorizar esta tão maravilhosa graça que nos foi concedida, que é a salvação. Porque a Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E quando nós se tratamos de graça, não precisamos fazer esforço nenhum para tê-la, porque Ele já fez por nós. Por isso, muitas vezes, as pessoas não valorizam o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque não foi os seus ossos que foi dilacerado. Não foi você que carregou uma cruz sobre as suas costas. Não foi você que teve uma coroa de espinho cravado na sua cabeça. Não foi você que cuspiram. Não foi você que olhou toda uma multidão, que recebeu milagres, recebeu cura, recebeu livramento, recebeu uma palavra de Jesus e agora estava gritando: condena-o, condena-o, sacrifica-o. Então por isso, não valorizamos e às vezes levamos as coisas de Jesus de qualquer jeito, porque você não foi aquele que foi crucificado. Só que esta graça pode ser de graça para nós, mas alguém teve que pagar um preço, e um preço muito alto. Por isso, quando eu buscava algo para trazer, ardeu esta palavra no meu coração. Quando Deus disse para mim: fala para o meu povo o que o meu filho fez por eles, relembra-os para que eles venham trazer à memória todo o sacrifício e a dor que o meu filho suportou por eles. Aleluia! Existe esse momento que Deus permite que nós vemos o sofrimento e a dor que Jesus passou por nós. Oh, glória! A cruz não foi um acidente. Não! A cruz foi um sacrifício que Ele fez por nós. O que Jesus fez ali foi um sacrifício por amor a mim e por amor à sua alma. Aleluia! Agora Jesus, Ele vai chegar até o Calvário, passando por toda a via da dor. Alguns chamando pela via do sofrimento. A Bíblia dizendo a via dolorosa. Jesus percorre um percurso de 3 quilômetros em 3 horas. E ele consegue chegar até o Calvário. E agora, João, no versículo de número 20,
dizer. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, estava escrito em grego e estava escrito em latim. Escrito em hebraico, que era a língua dos judeus e também era a língua da religiosidade, aonde eles utilizavam esta linguagem. O grego, porque era a língua oficial, ou melhor, a língua popular, onde todos ali conseguiam entender, como se fosse o inglês hoje, onde todos entenderam. E o latim, que era a língua oficial romana. Então, em todas as línguas estava escrito. Muitos imaginavam que o Calvário é um lugar, uma montanha bem alta e bem distante. Quando nós vemos as figuras, quando nós vemos as escritas, quando nós vemos os desenhos, sempre nós vemos 3 cruzes lá no alto da montanha, uma montanha bem alta e as 3 cruzes lá em cima. Mas na cultura romana, todo sacrifício que era feito, ou toda condenação de algum malfeitor, não era feita em um lugar distante da cidade, era feita na proximidade da cidade, perto da cidade. Era um local onde as pessoas passavam e as pessoas conseguiam ver ali aquele que estava sendo condenado, próximo talvez da entrada da cidade, onde os romanos faziam isso de propósito, para que os que eram condenados eram expostos todo o dia diante de todos que passavam e pudesse ver. Então o objetivo ali era gerar medo nas pessoas, em ver as pessoas enforcadas, em ver as pessoas crucificadas, que todos que pudessem passar por ali poderiam olhar e ver aquela pessoa sendo condenada, para gerar pânico e para gerar terror, humilhação, vergonha pública. Ali estava então Jesus crucificado entre 2 malfeitores, na direita um ladrão, na esquerda outro ladrão, e no meio estava Jesus. A multidão então, ele olhava para ele e enxergava apenas um condenado, mesmo que eram 3, mas Jesus no centro chamava toda a atenção, porque quando Jesus foi levado ali, a sua vergonha foi levada junto. Jesus estava no centro, no lugar mais alto, ali ele estava nu, todo machucado, com a coroa de espinho na sua cabeça. Então todos que passavam não olhavam para o ladrão da direita, não olhavam para o ladrão da esquerda, a atenção estava voltada ao centro. Aquele homem condenado ali estava despido, sem forma, sem formosura, com seu corpo dilacerado. Então todos que passavam, a atenção estava apenas em Jesus. Por isso, muitas vezes as pessoas olhavam apenas para a aparência que ele estava ali, olhavam para a cruz e via um homem derrotado, olhava e via um homem ali totalmente na sua vergonha exposta, olhava e via ali um homem totalmente envergonhado no meio daquela cruz. Então eu vejo aqui que a atenção estava voltada apenas em Jesus.
Porque a placa que estava revelou quem Jesus era realmente. As pessoas passavam e as pessoas olhavam e viam que do lado esquerdo tinha um homem crucificado e uma placa no seu peito revelava o seu nome e revelava quem ele era. E na placa estava escrito: aqui é um malfeitor. Do lado direito, outro homem com a placa no seu peito, com o seu nome e com aquilo que ele fez, e estava registrado: aqui está sendo condenado um malfeitor. De Jesus também não foi diferente, porque João vai deixar relatado lá no versículo de número 19 que lemos, dizendo que Pilatos escreveu também um título e colocou em cima da cruz. Jesus também tinha uma placa. Todo condenado tinha uma acusação. Todo condenado tinha que colocar o seu nome e aquilo que ele fez. Então, os ladrões tinham a sua condenação como assassino, como rebelde. Mas, quando chegaram até Jesus, os soldados chegaram a Pilatos e disseram para Pilatos: Pilatos, agora, o que nós vamos escrever na placa do homem do meio? E Pilatos agora vai coçar a cabeça. Pilatos agora vai procurar uma palavra para poder condená-lo, porque era de costume, tinha que colocar um nome ali, tinha que colocar a sua acusação, tinha que colocar uma declaração, tinha que colocar uma identidade, um crime. E observe bem que a placa foi escrita para que todos pudessem ver, na língua religiosa hebraica, na língua cultural grego e na língua oficial do Império Romano, latim. Deus então estava anunciando ao mundo inteiro quem era aquele que estava sendo condenado na cruz do meio, e aquilo que parecia humilhação agora vai tornar-se a maior publicação da história da humanidade. Então o ladrão foi impactado. Por quê? Porque a mensagem que estava escrito naquela placa, traga pelos soldados, que Pilatos teve que engolir, teve que procurar alguma coisa, mas ele não encontrava condenação nenhuma nele, porque o próprio texto vai dizer que Pilatos procurou condená-lo, mas não achou nada que pudesse condená-lo. Mas os soldados tinham que levar, pastor. Então o que acontece? O soldado vai falar: Pilatos, temos que escrever alguma coisa. E Pilatos então vai dizer: escreve aí, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O soldado vai olhar e vai dizer assim: não, Pilatos, nós precisamos de saber qual o crime que esse homem cometeu. E Pilatos vai dizer: coloque aí na placa, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Oh, glória! Enquanto os crucificados à direita e à esquerda levavam o seu nome e o seu crime, agora o que estava no meio vai receber a sua condenação, o seu nome e o seu crime. Qual o seu nome? Jesus o Nazareno. E o crime? Porque ele é rei. 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 Qual o crime dele, Pilatos? Ele é rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Naquele momento, o soldado vai pegar a placa, vai levar para pregar até lá em cima. E quando ele leva a placa,
Adivinha? Quando ele está subindo com a placa vira no meu pensamento. E um dos malfeitores lê: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Naquele mesmo momento, ele começa a pensar: eu sou um malfeitor. O outro eu conheço. Mas esse do meio é rei. E ali ele fica com aquilo na cabeça. Quando levantam a placa e colocam lá na cruz, oh glória, aquela placa estava anunciando a maior verdade da história. Glória a Deus. Enquanto todos viam um condenado, aquele ladrão vai olhar e vai ver um rei. Oh glória! Aquilo que estava escrito sobre Jesus vai mudar a vida daquele homem, porque ele creu. E o ladrão, por crer, foi salvo, não pelas obras, porque as obras o condenou à morte, mas foi salvo porque acreditou no que estava escrito naquela placa. E ele creu que esse que está aqui condenado, verdadeiramente, ele é Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Ele não foi salvo porque ele fez algo por merecer, porque todo mundo sabe que ele foi condenado pelas suas más obras, mas ele foi salvo porque creu. Você não vai ser salvo pelas obras que você faz. Você não vai ser salvo por ser uma boa pessoa, por ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, por não faltar um culto. Você não vai ser salvo por ser uma pessoa boa, não. Você vai ser salvo por crer naquilo que está escrito na placa. Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Aleluia! Glória a Deus! Atos capítulo de número 16, versículo 31 vai dizer: e eles disseram: crê no Senhor Jesus, crê no que está escrito, e se você crer, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Tu e a tua casa. Tu e a tua casa. O que salva, pastor, é o que está escrito. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. O ladrão fez tudo de errado, mas por ele ver o que estava escrito, ele recebeu uma palavra de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele creu no que está escrito. Por isso crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As pessoas diziam uma coisa quando olhavam para a cruz, mas quando via lá em cima, a cruz dizia outra coisa. Oh meu Deus! Ao passar pelo Calvário, as pessoas poderiam até tampar talvez o rosto ou o olho dos filhos para não ver a nudez de Jesus e a vergonha da cruz. Talvez as mulheres ao passar tinham que tampar os seus rostos, porque a vergonha era muito grande. Então as pessoas talvez viravam até o rosto para não olhar. Talvez olhavam sem perceber e diziam: um criminoso. Mas quando, irmã Marilda, eles olhavam para o que está escrito, oh glória, a placa dizia: ele é Rei dos Judeus. Ele é Rei dos Judeus. Outros olhavam e até blasfemavam,
placa dizia: aqui Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. É um malfeitor, é um assassino. Mas a placa, irmã Karina, estava escrito: rei dos judeus. Outros podiam dizer: é um ladrão, irmão José. Mas o que estava escrito na placa? Rei dos judeus. Oh, glória! Poderiam até dizer que ele era impostor, mas a placa estava escrito: rei dos judeus. A voz da multidão era uma, mas a voz da cruz mostrava o libertador, mostrava a salvação, mostrava que ele era o rei dos judeus. Oh! Por isso eu digo, as pessoas podem até olhar para nós, podem até olhar e dizer: é um fracassado, é uma derrotada, é um derrotado, é um inútil, é uma inútil, sem futuro, um derrotado, um fracassado. Mas o que importa não é o que diz sobre mim ou o que diz sobre você. O que importa é o que Deus escreveu sobre mim e sobre você. Oh, meu Deus! Porque olhavam para ele e podiam dizer tudo sobre Jesus, mas o que estava escrito lá em cima dizia diferente. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Porque o que estava escrito está escrito. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Aleluia, Jesus. Podem tentar inventar o que quiser. Aleluia. Pode defamar Diácono Milton, pode inventar história, mas o que importa é o que Jesus escreveu de você, é o que Jesus fala de você, é o que Jesus pensa de você. Será o que está registrado sobre a sua vida, porque o que Jesus escrever sobre você, ninguém pode apagar. Amém, Jesus. Ninguém pode mudar aquilo que está escrito sobre mim e sobre você. Por isso eu vejo uma verdade muito grande, porque às vezes preocupamos tanto o que diz de nós, o que tanto falam de nós. Queremos mostrar para as pessoas uma boa conduta, um bom comportamento, mas será o que Deus está registrando sobre nós? Oh, Deus. Se fosse colocar uma plaquinha para nos identificarmos, será o que estava escrito para todo mundo ver? Porque uma vez a Bíblia vai dizer que um homem passava todos os dias na porta da casa de uma mulher, e essa mulher observava: irmã Elizabeth, esse homem passar na porta da casa dela todo dia. E um dia ela chamou o seu marido e falou para ele: ali está passando, olha o que estava escrito sobre ele, um grande homem de Deus. Porque o que estava escrito sobre ele e registrado sobre ele era: ali está passando um grande homem de Deus. O que será que Deus está escrevendo sobre nós? Porque o que importa não é o que eles dizem, não, o que importa não é o que as pessoas pensam, o que importa é o que Deus pensa de mim. Porque aquilo que está escrito sobre mim, diante de Deus, ninguém pode apagar.
Ninguém pode apagar. Agora Jesus está ali. E a placa sobre ele dizia quem ele era. Mostrava que ele não era um malfeitor, mas que ele era Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. E já finalizando, no versículo 21, agora os sacerdotes, ficando irritados, tentavam alterar, cooperador Camilo, o que está escrito. Porque antes de entrar no versículo, eu tenho que deixar uma palavra de Deus para você. Cuidado. Porque o diabo sempre vai alterar o que está escrito. Ele sempre vai tentar alterar o que foi escrito sobre você. O que está escrito sobre quem você é. O que está escrito aquilo que você é diante de Deus. Eles tentaram alterar. Por isso o texto vai dizer, olha lá, versículo 21. Não escrevas. Rei de Deus. Mas escreva que ele disse ser rei dos judeus, porque ele não queria que a placa fosse registrada aquilo que eles estavam condenando ele, como um blasfemo, como um impostor. Só que o que estava dito por Deus era: ele é rei dos judeus. Então tentaram alterar, não podiam parar e retirar o que estava escrito, porque o que estava escrito foi escrito por Deus. Porque eles tentaram de tudo para mudar. As palavras faladas preocupavam eles, porque todos iam saber, ao passar ali, iam ver o que ele era. E isso preocupava, porque as palavras voam, e todos saberiam que aquele que foi crucificado na cruz do Calvário era Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Eles queriam alterar, mudar a narrativa, queriam reescrever a história e contar outra história. Mas em nome de Jesus, ninguém vai alterar o que Deus escreveu sobre Jesus. Ninguém vai alterar o que Deus escreveu sobre nós. O diabo pode até tentar, só que aquilo que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Oh, glória! Por isso eu fico maravilhado, porque Deus já escreveu. E quando Deus escreve, escute, igreja, nem o diabo tem poder de apagar o que Deus escreveu. Aleluia, Jesus. Olha o que diz lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus escreveu sobre mim, sobre você, está escrito e ponto final. Pode dizer tudo, mas você é exatamente aquilo que Deus diz que você é. Glórias a Deus. Não tem como apagar. Se Deus falou, está falado. Não perca a sua identidade. Não abaixe a cabeça diante daquilo que as pessoas dizem. Não se curve às ameaças satânicas, porque aquilo que Deus escreveu já está escrito. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora a resposta de Pilatos e a vitória da cruz vai dizer no versículo 22: o que escrevi, escrevi. Porque eles foram tentar. Pilatos tem que mudar, Pilatos tem que apagar, Pilatos tem que alterar.
E aí Pilatos vai falar aquilo que Deus já determinou sobre nossa vida. O que escrevi, escrevi. Ponto final. Não tiro, não mudo, não troco. Essa é uma das declarações mais poderosas do Calvário. Sem perceber, Pilatos estava profetizando. O que Deus escreveu, permanece. O que Deus decretou, permanece. O que Deus decretou, permanece. Ninguém pode alterar, ninguém pode apagar, ninguém pode revogar. O diabo acusa, mas a cruz, ela vai sempre responder para o diabo dizendo: está escrito. Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Aleluia! Aleluia. O diabo sempre tenta relembrar o passado, jogar na cara quem nós fomos, tentar nos fazer lembrar da velha criatura, mas não tem jeito. Quando ele olha para a cruz, ele tem que ver que o preço já foi pago. Aleluia! E não há condenação agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a cruz, ela já disse, a cruz já respondeu, e Satanás não tem o poder. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que isso quer dizer? Que o diabo pode ter tentado nos condenar, que o diabo pode tentar reivindicar quem nós éramos, que o diabo pode tentar te acusar e nos acusar, mas toda vez que ele tentar, lá na cruz, ele vai ter que ouvir um som gravado por Jesus dizendo: tetelestai. O que isso significa, pastor? Está consumado, está pago, está definitivamente eliminado. Acabou. Glória a Deus. Porque no costume daquela época tinha que haver um selo para a dívida, e Jesus cravou na cruz do Calvário com sangue precioso de Jesus. Por isso eu digo: você não foi salvo por aquilo que nós fazemos, pelas obras. Não! Nós fomos salvos por aquilo que Jesus assinou na cruz, na promissória, quando eu e você éramos condenados à morte eterna. Como Paulo vai dizer que a cédula, o valor era tão grande que ninguém poderia pagar, reivindicar. Mas Jesus foi lá na cruz do Calvário, e a caneta que foi registrada a nossa libertação não foi tinta de caneta de homem, mas foi registrado e assinado com sangue puro de Jesus Cristo. Aleluia! Paulo diz que existia uma dívida impagável, mas Jesus pagou na cruz por nós. Aleluia! Irmãos, vamos colocar sobre os pés. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Você já está terminando. Glória a Deus. Então, aquilo que estava escrito, está escrito. Ninguém vai mudar o que está escrito na cruz. Uma multidão, havia acusação, zombaria.
Mas acima da cabeça de Jesus havia uma mensagem. E ninguém conseguiria mudá-la. Hoje o inferno continua tentando mudar o que Deus escreveu. Mas a resposta, ela continua sendo a mesma. E nada vai mudar essa resposta. O que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Lembra disso? O que Deus escreveu, ninguém pode apagar. O que Jesus fez por nós, ninguém pode apagar. O que Jesus suportou por nós está registrado e ninguém pode apagar. O que Jesus escreveu de nós na cruz do Calvário, ninguém pode apagar. O diabo pode apontar até mesmo o meu passado e o seu passado, mas a cruz está escrito: perdoado, perdoada. Você foi perdoada. Você foi perdoada. O diabo pode levantar com toda a fúria dele, mas ele vai ter que ouvir, porque a cruz nos perdoou. Porque Jesus nos salvou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O diabo pode tentar nos acusar, mas ninguém pode mudar o que está escrito sobre nós. Quem crê, quem acredita naquilo que Deus fez através da cruz, diga comigo nessa manhã: o que Deus escreveu, O que Deus escreveu, está escrito. está escrito. Vamos lá, um, dois, três, mais forte. O que Deus escreveu, está escrito. Outra vez. O que Deus escreveu, está escrito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! O que Deus escreveu, está escrito. Que nesta manhã você carregue esta palavra no seu coração. Aleluia. Não esqueça do caminho da cruz, Aleluia. porque foi ela que te libertou. Jesus salvou sua vida. Jesus nos salvou. Foi preço de sangue. Nós fomos comprados com uma moeda preciosa, que dinheiro do mundo inteiro não seria suficiente para comprar aquilo que você devia. Mas ele foi lá e pegou a sua dívida, cravou na cruz do Calvário e disse: está pago, está pago, está pago, está pago. Por isso, todas as vezes que o diabo tentar te acusar, que as pessoas tentar te acusar de quem você era, daquilo que você é, diga assim: a dívida já foi paga. Eu já fui perdoada. Eu já fui perdoada. Valorize a salvação. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você, Senhor. Que esta palavra venha de contra o coração dos meus irmãos, ó Pai. E que eles saiam daqui, Senhor, sabendo que o que está escrito, está escrito. E que através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, todos nós fomos perdoados. Então receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Os nossos irmãos que nos assistem através da internet, receba também a bênção do Senhor sobre sua vida, em nome de Jesus.